Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e eu convido vocês a virem comigo para a nossa 6ª aula de eleições. Pessoal, nessa aula nós vamos abordar aqui alguns temas e diversos detalhes relativos à pesquisa eleitoral, ok? Bom, pesquisa eleitoral ela pode ser divulgada a qualquer momento, desde que a empresa responsável pela pesquisa faça o registro dessa pesquisa diretamente na Justiça Eleitoral. Qual que é o prazo para esse registro? Prazo de 5 dias antes da divulgação. O registro ele tem que conter necessariamente todas as informações solicitadas pela lei, pelo Código Eleitoral, no artigo 33. Artigo 33 da Lei das Eleições e não do Código Eleitoral, como eu havia mencionado. As pesquisas devem ser realizadas sempre a partir do dia 1º de janeiro do ano eleitoral e não antes disso, somente no ano eleitoral, conforme o TSE tem entendido. Qual que é a penalidade para o descumprimento desse dispositivo da Lei das Eleições? Pessoal, a aplicação de multa, essa multa vai variar entre o valor de R$ 53.205 e R$ 106.410, conforme resolução o artigo 17 da resolução 23.549 de 2017. Pessoal, esse dispositivo ele já é mencionado ali nas leis das eleições. No entanto, ele não vem com o valor mencionado em reais. Esse valor foi convertido e vem mencionado numa outra unidade de valor, e nós vamos falar sobre isso daqui para frente, dentro de mais alguns minutos, tá? Vamos esmiuçar um pouco mais essa ideia. E o que nós podemos falar sobre as prévias partidárias? Pessoal, prévias partidárias, se elas forem feitas antes do ano, ou melhor, antes do dia 1º de janeiro do ano eleitoral, nós já vimos que as pesquisas têm que ser feitas sempre a partir do dia 1º e sempre no ano eleitoral. No caso das prévias partidárias, e a lei também vem trazendo a diretiva, vem mostrando a especificação daquilo que é prévia partidária, para ela, se houver pesquisa eleitoral relacionada às prévias partidárias, e se isso ocorrer antes do período determinado ou permitido pelo TSE para a resolução dessas prévias ou a realização dessas prévias, não será considerada propaganda eleitoral, porque ela também não pode ser considerada como pesquisa irregular. Pessoal, a lei deixa bem claro que não pode ser feita qualquer alusão, por exemplo, a pedido de voto por parte de algum candidato. Tem que ficar caracterizado que é prévia partidária, que é uma escolha de um candidato intrapartidário por parte do partido. A divulgação da prévia partidária pelos instrumentos de comunicação intrapartidários, ela vai ser normalmente tolerada e não vai ser considerado nenhum tipo de atipicidade da conduta, conforme artigo 36A da Lei 9.504, ok? Quanto às pesquisas, pessoal, o legislador ele acabou se preocupando em evitar as questões de tendenciosidade, que são estimuladas aí pelo abuso do poder econômico, muito comuns em determinados casos no Brasil, e que possam eventualmente influenciar os eleitores. Isso faz com que a pesquisa ela tenha como pauta, ou que ela tenha como norte, a lisura das eleições, fixando a responsabilidade eleitoral civil e também a responsabilidade criminal caso ocorra algum tipo de fraude ou corrupção relacionada a essas pesquisas. E de quem que seria a competência para o registro das pesquisas? Bom, no caso da eleição presidencial, sempre o TSE. No caso das eleições gerais, e aí temos deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, senadores e governadores, a competência do registro será sempre por parte do TRE de cada estado. E no caso das eleições municipais, quem vai fazer o registro das informações serão os juízes eleitorais. Então, bem fácil, bem tranquilo isso aqui, Vamos ver que
vai fazer o registro sempre ou o TSE, ou o TRE, ou o juiz eleitoral. Tá? A divulgação do registro das informações, né, dessas pesquisas, a Justiça Eleitoral ela vai fixar no local dela de costume. Então, a lei, isso aqui é letra de lei, nós já sabemos que a Justiça Eleitoral ela tem um local específico para fazer divulgação dessas informações, o prazo é de 24 horas e ela também vai fazer a divulgação disso através do seu site na internet. Né? Ela vai se colocar à disposição dos partidos e das coligações com os candidatos e vai deixar essas informações à disposição deles com livre acesso por um prazo de 30 dias, conforme a lei das eleições, aí, redação trazida pela lei 12.034, pessoal, artigo 33, parágrafo 2º da lei das eleições, com redação dada pela lei 12.034 de 2009, ok? Então, toda e qualquer entidade, toda e qualquer empresa que deseje fazer ou realizar uma pesquisa de opinião pública, sendo uma pesquisa eleitoral, e que tenha como finalidade divulgar, ela só vai poder fazê-la, como já vimos aqui, a partir do dia 1º de janeiro do ano das eleições. E quais são esses requisitos que a empresa que vai fazer as pesquisas ela deve definitivamente cumprir? Então, elas estarão obrigadas a fazer a divulgação tão somente 5 dias após o seu registro e as pesquisas elas têm que conter todas as informações requisitadas pela lei. Então, vamos lá ver o que diz o artigo 33 da Lei das Eleições e o que ele traz como requisitos para essas informações. Então, o registro vai ter que conter a informação: quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos, aqui analisamos a questão da transparência, né? Metodologia e período de realização. E aqui, pessoal, bastante importante essa questão da metodologia e o período da realização, especialmente porque daqui a pouco nós vamos ver que a pesquisa ela possui uma rigorosidade bastante grande, ok? Plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como intervalo de confiança e margem de erro. Aqui nós já entramos na questão da metodologia da pesquisa. A pesquisa ela vai ser pautada sempre por uma rigorosidade metodológica. Portanto, ela vai ter que conter ali toda a metodologia, conforme aqui o artigo, o inciso 4º que nós estamos analisando. Vai ter que mostrar o sexo das pessoas, idade, grau de instrução, todos os detalhes relativos às pessoas, especialmente porque esta questão pode influenciar na escolha do candidato, a escolha daquele candidato que será votado, em que região necessariamente essa pesquisa foi feita, até porque a questão da região é muito importante em função também da escolha do candidato. O inciso 5º mostra ali sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Inciso 6º, questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Pessoal, muito importante, tem que conter todas essas informações, ok? O inciso 7º diz lá, nome de quem pagou pela realização do trabalho, aqui nós estamos vendo novamente a questão da transparência, bem como a cópia da nota fiscal. Então, imprescindível que essas informações estejam presentes quando do registro da pesquisa eleitoral, ok? Sobre a questão da edição de resoluções, será que o TSE ele tem realmente condições, ou ele tem autorização para criar ou para copiar direito? Aí eu trouxe para vocês também, novamente, a letra da lei no artigo 105, tá? Da Lei das Eleições. Vamos ler juntos e daí nós vamos descobrir a resposta a essa pergunta. Vamos lá. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou
estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei. Bastante importante, vamos ficar atentos a esses detalhes, porque vamos analisá-lo mais a fundo daqui a pouco. Continuando a leitura, poderá expedir todas as instruções necessárias. Então, instruções nos leva à questão das resoluções, que nós analisamos aqui a pouco, né? Para sua fiel execução, ouvidos previamente, antes de se fazer ou antes de se editar as resoluções, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Ok? Vimos aqui, então, que o TSE não poderá restringir direitos, e nem aplicar sanções diferentes daquelas que a lei prevê, ok? Então, as resoluções do TSE, conforme nós vimos aqui no artigo 105, elas podem sim funcionar tanto como ato primário como ato secundário, ato normativo primário ou ato normativo secundário. Sendo o ato normativo primário aquele que cria o direito e o ato normativo secundário aquele que copia o direito. No entanto, pessoal, observação a ser feita é que a natureza jurídica do ato normativo secundário, apesar de ela não ter sido, ela não foi proibida pelo legislador, obviamente, mas no que diz respeito ao ato normativo primário, ela sim foi restringida, tá? E por quê? Porque o TSE só vai poder, somente vai poder criar direitos quando ele não restringir nenhum direito, ou seja, ele não vai poder restringir, ele pode apenas ampliar esses direitos. Também quando não estabelecer sanções diferentes daquela prevista na lei, ou seja, ele não pode trazer uma sanção nova que seja diferente daquilo que a lei já trouxe previamente como sanção. Tá? Não vai poder trazer sanções distintas além daquelas que a lei já prevê. Tá? Em relação à falta de registro, importante também nós observarmos que não vai se punir a falta de registro necessariamente, propriamente dita, mas vai se punir apenas a divulgação daquela pesquisa que não foi previamente registrada dentro daquele prazo de 5 dias. Ok? E aí disso se faz uma pergunta, pessoal. Pesquisas eleitorais podem ser divulgadas no dia das eleições? Sim. Podem ser divulgadas. Desde que obedecido esse prazo de 5 dias, o dia da divulgação pode cair no dia das eleições sem problema algum. Ok? A divulgação vai poder ocorrer em qualquer horário, desde que registrada 5 dias antes, né? Se cair no dia das eleições, ela pode ocorrer a qualquer horário, e vai se permitir aí a divulgação dessas pesquisas em todos os meios de comunicação, em todas as mídias, inclusive rádio, televisão e outros meios de comunicação. Qual que é a exceção a essa situação? É aquilo que nos traz a resolução 23.549 de 2017, lá no artigo 12, que fala sobre a questão da pesquisa que é feita no dia das eleições. Tá? Ou seja, uma pesquisa que não é registrada. Então, o que vai acontecer? Ela até pode ser divulgada desde que, sendo pesquisa eleitoral sobre a eleição de governadores, senadores e deputados somente a partir das 17 horas do horário local, e no caso das eleições de presidente da República, somente após ter concluído a votação e apuração dos votos em todo o território nacional. Tá? Para que não se viole aí o dispositivo do artigo 33. São responsáveis pela pesquisa eleitoral, tanto na justiça comum quanto na justiça eleitoral civil, tanto aquele contratante quanto a empresa realizadora. Ambos vão ser plenamente responsáveis civil e na esfera civil, na esfera penal, pela pesquisa. Ok?
São estes, inclusive, diretamente responsáveis pelo cumprimento do prazo do registro, o prazo de 5 dias que nós vimos. E o fato importante disso é que a lei das eleições ela traz uma regra geral quanto à responsabilidade do candidato beneficiário da pesquisa eleitoral voltada para a propaganda irregular. Então, segundo a lei das eleições, para que seja caracterizada a responsabilidade do candidato em si, será necessário a prova de que esse candidato teve conhecimento prévio de que aquela pesquisa foi irregular, de que aquela pesquisa não foi devidamente registrada. Tá? Por isso, para aquelas pessoas que entendem que a pesquisa ela possui um caráter lato sensu, possui um caráter amplo, né? O candidato ele não vai poder ser responsabilizado por essa conduta irregular sem que haja uma representação instruída previamente sobre o conhecimento deste candidato, conforme o artigo 40b da Lei 9.504. Existe aí um prazo de 48 horas, que é um prazo que é contado a partir da intimação. Esse prazo prevê que o candidato ele providencia a retirada ou a regularização desta propaganda, além de comprovar que as peculiaridades do caso específico não tinham, né, no caso específico, não tinham conhecimento do candidato, ok? Caso a Justiça entenda que a pesquisa ela está localizada em legislação esparsa e não é coberta necessariamente pelo artigo 40b da Lei das Eleições, e aí eu volto a lembrar para vocês, pessoal, que o artigo 40b é aquele artigo que mostra que o candidato ele não será considerado responsável caso ele não tenha conhecimento da irregularidade daquela pesquisa, tá? Então, se a Justiça entender que não existe aplicação deste dispositivo legal, então o que vai acontecer? Ela vai considerar como desnecessário esse requisito do prévio conhecimento do candidato. E aí vai aplicar do mesmo jeito a penalidade de multa que está prevista ali no artigo 3º, ou melhor, no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504. Tá? O ônus pelo desrespeito a esse dispositivo, ele será aquele ônus que mostra que tanto as entidades que realizaram a pesquisa, empresas que realizaram a pesquisa, quanto os candidatos contratantes, eles não precisarão ter prova do conhecimento prévio dessa questão. Tá? E qual que é a natureza jurídica, pessoal, da multa do parágrafo 4º do artigo 33? Bom, essa multa ela possui caráter penal, decorrente de pena acumulada com pena aflitiva, aquela pena de origem penal, pena de detenção, ou de caráter misto, que é a pena de privativa de liberdade e aplicada juntamente com a multa. Essa é a pergunta que nós fazemos a vocês. É o seguinte, pessoal, para que nós saibamos exatamente a resposta a essa pergunta, vamos primeiro para a análise também novamente da letra da lei, e aí juntos nós vamos entender qual que é a natureza jurídica dessa multa. Tá? Então, parágrafo 3º do artigo 33 diz que a divulgação da pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis à multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIR. Pessoal, nós vimos lá no início da aula que o valor da multa ficaria um pouco acima de 53 mil reais, podendo atingir aí pouco mais de 100 mil reais, pouco mais de 106 mil reais. Né? A lei está mencionando o valor em UFIR. UFIR, pessoal, significa Unidade Fiscal de Referência. Essa era uma unidade de valor que era utilizada pelo governo ali nos anos 90, ok? E como essa unidade deixou de existir por volta do ano 2000, a lei continuou mencionando, obviamente, porque ela já estava presente na lei, esse dispositivo já estava presente na lei.
No entanto, esse valor foi calculado e ele foi convertido para o valor em real. E aí nós temos os valores de parâmetro de 53, pouco mais de 53 mil reais a pouco mais de 106 mil reais, de acordo com a letra da lei que estabelece o valor em UFIR, ok? Então, somente para que vocês tenham essa ideia clara, que vocês tenham essa ideia em mente, tá? A lei utiliza em UFIR, no entanto, existe a conversão já feita previamente pelo governo para que nós saibamos aí o valor da multa a ser aplicada. Tá? A resolução do TCE também já deixa claro o valor em real, então quanto a isso eu creio que não resta dúvida sobre a questão. Ok? Vamos à análise do parágrafo 4º. Tá? Então aqui nós vimos que ela estabelece a multa, e tão somente a multa, e o parágrafo 4º o que diz? A divulgação de pesquisa fraudulenta, e atentos a esse detalhe, porque o parágrafo 3º não menciona a questão da fraude, constitui crime. Crime, que tipo de crime? Crime punível, com a detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 a 100 mil FIR. E aqui nós temos novamente, né, temos essa repetição dos valores em UFIR. Tá? Então, analisando o artigo 3º, já vimos que ele só impõe multa. O artigo 4º impõe a multa e impõe a detenção, porque ele está analisando ali um caso de fraude. Infelizmente, não temos como dar uma resposta unificada a vocês sobre a natureza jurídica. No entanto, pessoal, eu trago para vocês aquilo que a doutrina aceita como resposta, né? Temos aí pelo menos 2 correntes. Uma delas aceita que a multa, ela possui questão, ela é de natureza mista, possui natureza mista, uma vez que o artigo 3º, ele fala sobre essa multa, que é uma multa cível, já vimos aqui, ó, sujeitos responsáveis à multa, e tão somente multa. E o parágrafo 4º, ele impõe a mesma multa mencionada pelo artigo 3º, no entanto, é uma multa que é acrescida de detenção, ok? Segundo a corrente dominante, né, já vimos aquilo que aceita uma parte da doutrina. No entanto, a corrente dominante, pessoal, no artigo 33, ali, do parágrafo 4º, essa corrente acredita que a multa tem a sua natureza jurídica, a multa do parágrafo 4º, né, sobre a qual estamos falando, ela possui natureza jurídica eminentemente penal. Por quê? Porque ela será imposta a partir do momento que é realizada uma denúncia. Então, somente assim que se pode cobrar e estabelecer, junto com isso, uma pena privativa de liberdade. Ok? Segundo esse entendimento, a gravidade maior seria a fraude na pesquisa eleitoral, e foi isso que levou o legislador a tipificar essa conduta como sendo crime, segundo o princípio da fragmentariedade do direito penal. O princípio da fragmentariedade, pessoal, só para que vocês estejam aí mais ou menos localizados, é aquele princípio que vai mostrar que o direito penal ele precisa se preocupar aí com o dano, grandes danos aos bens jurídicos, ok? E pelo princípio da fragmentariedade é que o legislador impôs aí a tipificação dessa conduta de fraude como crime, impondo, obviamente, uma sanção mais severa, uma sanção de detenção, e também incorporando aí a questão da multa junto com a pena. Tá? E qual seria a diferença entre pesquisa e enquete, pessoal? Bom, vamos estabelecer aqui as diferenças, porque normalmente em anos de eleição, quase sempre ouvimos falar sobre pesquisa e sobre enquete, e muita gente não sabe a diferença entre esses dois institutos. Conforme nós já vimos, a pesquisa ela precisa estar pautada em toda uma rigorosidade que é estabelecida dentro da Lei das Eleições, ali no artigo 33. Então, já vimos todos os requisitos, já vimos que ela vai ter uma metodologia específica própria, que precisa ser obedecida, que não pode ser deixada de lado, sob pena de que empresas e candidatos aí sejam severamente multados. Já vimos também que o valor da multa é altíssimo. Tá?
E a enquete, o que nós temos para dizer sobre a enquete? Enquete é tão somente um levantamento de dados, pessoal, sem qualquer tipo de controle de amostra, sem que se obedeça à rigorosidade da pesquisa, sem que seja necessariamente considerada uma pesquisa, ou seja, ela não necessariamente vai ter a mesma idoneidade que possui a pesquisa. Depende tão somente da participação espontânea das pessoas, né? E por isso ela não precisa ser feita por um pesquisador estatístico, um pesquisador que seja registrado ali no Conselho Regional de Estatística, ok? Nesse caso, a divulgação da enquete é permitida, deve ser informada ao público, obviamente, a pessoa que responde a enquete, ela precisa estar ciente de que ela está respondendo uma enquete e não uma pesquisa, não um questionário que possui toda a rigorosidade metodológica exposta na lei, ok? E a divulgação dos resultados das enquetes ou sondagens, enquetes também serão chamadas de sondagens, tá, pessoal? E a divulgação desses resultados, eles deverão ser informados de forma que não sejam tratados ou não sejam considerados como pesquisa eleitoral, mas como mero levantamento de opiniões, porque eles não possuem nenhum tipo de controle conforme é feito com a pesquisa eleitoral, certo? Então, disso, nós tiramos que pesquisa de opinião pública será o quê? O gênero. E dentro do gênero, o gênero vai comportar, gênero, pesquisa de opinião pública eleitoral. Ele vai comportar a pesquisa eleitoral e vai comportar a enquete ou sondagem. A pesquisa pautada ali pelo artigo 33, conforme nós já vimos, da Lei das Eleições, e a sondagem sem nenhum tipo de rigorismo científico, tá? Quanto à divulgação da enquete, temos aí um entendimento atual, e atual pode-se dizer a partir das eleições do ano de 2016, né, de que a enquete, infelizmente, não pode mais ser realizada no período da campanha eleitoral, e antes podia, pessoal, antes de 2016 podia ser feito dessa forma. Então, por isso eu trago para vocês como um novo entendimento, ok? Essa vedação já veio lá de 2016 e atualmente ela consta aí na resolução 23.549 de 2017. Vamos achar ali no artigo 23 que é vedada a enquete no período de campanha eleitoral, né, relativo ao processo eleitoral. E se for realizada essa enquete dentro desse período de campanha eleitoral, pessoal, o artigo 2º desse mesmo, parágrafo 2º desse mesmo artigo 23, ele mostra que, se comprovada a realização e a divulgação da enquete dentro desse período, dentro do período eleitoral, poderá incidir multa, e é aquela multa lá de 50 a 100 mil FII, de mais de 50 mil reais, que nós já vimos aqui. Poderá incidir multa prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, independentemente de que se mencione que aquela enquete é ou não uma pesquisa eleitoral. Portanto, vemos aí a gravidade da falta de informação dentro desta seara da pesquisa ou da enquete eleitoral. Com isso, pessoal, em relação à enquete, o TSE vai também poder disciplinar essa questão da enquete, vai poder disciplinar isso em resolução, de forma que ele possa ampliar direitos sem restringir, mas sempre prevendo, quando prever sanções, já vimos aqui que ele precisa prever sanções que já tenham sido previamente regulamentadas pela lei, ele não poderá criar essas sanções, e isso deve ocorrer dentro de uma resolução, dentro da edição de resolução específica. As resoluções para as eleições, resoluções específicas para as eleições, elas deverão vir sempre até o dia 5 de março do ano eleitoral. Cada eleição, ela vai ter algumas resoluções que são específicas para aquela eleição, e isso deve ocorrer até o período do dia 5 de março.
Pessoal, eu trago aqui o meu contato para vocês, caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma solicitação a fazer. Eu desejo a todos vocês bons estudos.